estão aí, no cantinho, vai se acomodar, vamos se ajoelhar para orar, para Deus abençoar esse lugar, essa casa, essas pessoas, amém? Oh Deus, Pai de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, nesse lugar, Pai. Oh Deus, todo em nome de Jesus, dentro das nossas vidas, Pai, abençoa esse lugar, essa casa, abençoa esse filho, Pai, esse Pai, abençoa o coração deles, todos os essa noite. Espírito Santo de Deus, vem aqui, Pai, livre, o nosso Deus, a visita ela, também, em nome de Jesus, Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nesse momento, ó Deus, reunido com o Teu povo, Pai, para Te adorar, agradecer e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui na Tua casa nesta noite. Ó Deus, te agradecemos pelo fôlego de vida, por cada livramento que o Senhor tem nos dado durante toda a semana. Ó Deus poderoso e santo, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua presença esteja em nosso meio, que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder sobre a Tua igreja, que o Senhor venha visitar a cada um dos Teus filhos, ó Pai, que já chegaram neste lugar, nesse ambiente, que a Tua glória, Senhor, venha ser manifestada, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para operar maravilhas em nosso meio, ó Deus poderoso e eterno. Nada temos, nada somos, ó Deus, somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus querido e santo. Ouça a oração do Teu povo, a cada petição, visita aqueles, Senhor, que estão no caminho, aqueles que não puderam vir também, Senhor, que o Senhor venha visitar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cerca, meu Deus, esse lugar da Tua glória. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós cremos, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus. Sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Sem Ti, Senhor, nós nada temos. Sem Ti nada somos, ó Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus de Israel. Perdoa nossos pecados e falhas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. A Tua misericórdia, Senhor, ela tem nos alcançado. A Tua graça, meu Senhor, tem nos alcançado. Que nesta noite nós te pedimos que o Senhor receba nos altos céus o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, ó Senhor maravilhoso. Que o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, para libertar, para transformar, ó Deus. Que vidas venham a ser tocadas, que vidas venham a ser transformadas, ó Pai. Aquele que precisa de uma resposta, o Senhor é a resposta. Aquele que precisa de uma provisão, o Senhor é o Jeová Jireh, ó Pai querido. Nós cremos, ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Somos gratos por respirar, somos gratos, ó Deus, pelo alimento, somos gratos, Senhor, por todas as coisas. Aonde nós iremos, ó Pai, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, ó Deus. O Teu povo já tem chegado. Que o Senhor derrame a Tua glória, que o Senhor derrame o Teu poder, que o Senhor derrame a Tua unção sobre cada um. Que a Tua presença, meu Pai, esteja em nosso meio, ó Deus poderoso e santo. Continue conosco, Pai, porque nós precisamos de Ti em todo o tempo. Nós precisamos da Tua presença em todo o tempo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Cara, você soltou aqui já? Soltou aí? Meu Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está animado com Jesus, dá glória? Glória a Deus. Nós vamos estar meio cansados, né? Está meio cansado, vamos ver se melhor isso aí. Quem está animado com Jesus, dá glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, cumprimento, irmão, com a paz do Senhor, como de costume.
Abraça o irmão que está do seu lado. Se tiver algum visitante, seja bem-vindo. Glória a Deus. Grupo de louvor, seja bem-vindo. É bom ter vocês aqui na sua vez para adorarmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora, com todo o irmão para o seu lado, pega nele e fala: um tempo de cantar chegou. Mais forte agora, fala: um tempo de cantar chegou. Agora pode ser bem forte. chegamos, eu quero compartilhar com vocês em Atos capítulo 3, versículo 1. O livro de Atos capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Eu vou ler rapidinho, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse:
olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Eu falo, Senhor, essa palavra tão curta de início, o que eu posso falar para o povo? E o Espírito Santo me trouxe na memória essa palavra. E a Bíblia nos conta que havia um mendigo que estava à porta do templo, e desde a sua nascença, ele nasceu com deficiência, e ele estava aí pedindo esmola todos os dias, pedindo esmola às pessoas. E a Bíblia fala agora que Pedro e João, Jesus Cristo, nesse momento já havia morrido e ressuscitado no terceiro dia. Jesus já estava no céu, e os seus discípulos, eles já estavam colocando em prática aquilo que Jesus estava ensinando. Então Pedro e João estavam pregando o Evangelho. E aí diz a palavra que eles estavam entrando no templo, e aquele moço que estava pedindo esmola olhou para ele. Pedro e João olhou para ele e disse assim: olha nos meus olhos. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles, esperando receber algum dinheiro, alguma moeda, alguma providência. E aí Pedro diz essa frase tão famosa: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu quero te dizer uma coisa: se você veio aqui nesta noite esperando ver o que o grupo de louvor vai cantar, ou quem vai pregar, ou quem vai falar, como que vai ser as coisas, eu quero te dizer que aqui, quem está do seu lado, não tem nada para te oferecer hoje. Eu que estou aqui não tenho nada para te oferecer hoje. Esse grupo maravilhoso que está aqui não tem nada para te oferecer essa noite. Mas eu quero te dizer, se você veio a este lugar, tem um Deus no céu que pode te entregar muito mais além daquilo que você espera. Eu não tenho nada, eu não tenho ouro,
Quantos esperam a vida de Jesus? Quantos ainda almejam o céu? Glória. Eu
A paz, igreja. Boa noite. Amém. Que glória, né? Que louvor maravilhoso. Esse culto de celebração aqui, quero dar um momento. Falar aqui agora sobre dízimos e ofertas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 11. Está aqui no Velho Testamento 11, 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Atender generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também os receberá. Amém, igreja? Esse primeiro versículo aqui, a gente está falando sobre princípio, né? Sabemos nós que somos cristãos, sabemos nós que seguimos os mandamentos da igreja. Talvez pessoas aqui são novas, ou novas convertidas, ou pessoas que ainda não conhecem, mas a gente entende, né? Mas quem realmente segue os mandamentos de Deus, quem está na casa de Deus, é um princípio que Deus fala, né? Um princípio de generosidade que atrai prosperidade, né? Mas isso não quer dizer que para sermos prósperos temos que dizimar e ofertar, né? Dizimar e ofertar, como eu falei aqui, é um princípio bíblico e isso cabe a cada um de nós estarmos seguindo este mandamento, amém? Eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Ele fala assim: lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribui conforme determinou no coração, não por pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá a ele com alegria, né, irmãos? Amém? Quero ler aqui também Malaquias, né? 3, do 9 ao 10. Ele fala assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém, igreja? E aquele versículo quer dizer que celeiro cheio significa fartura, né? Vinho significa alegria, igreja. Então, assim, às vezes, muitos questionam, né? É um momento difícil, até para mim daqui, isso não é fácil quem fala sobre o dízimo de oferta, porque às vezes muitas pessoas questionam, né? O porquê dizimar, o porquê ofertar, né? Mas eu mesmo, às vezes, vem isso no meu coração, e por um momento eu vou ali, eu oro, e o Espírito Santo ali, ele me fala realmente. Isso é o momento que a gente tem que fazer. A igreja, Deus não precisa, né, de nossos recursos, mas a igreja precisa. Porque eu me lembro aqui, o Rogério, quando eu estive no louvor aqui, o rei está voltando, e já ali na década de 80. Nossa, um pouco velho, né? Então, assim, você vê como se fala, o rei está voltando, mas o rei está sempre voltando. E nós temos que estar preparados. E ofertar e dizimar, como eu falei, é um princípio, né? Eu estava vendo um irmão falando, ele é pastor, ele também fala muito na internet, você já ouviu falar, Thiago Burguet, né? E ele fez uma pergunta que eu até achei interessante, né? Ele falou assim: vocês aqui, vocês acham, quem dizima e oferta, ele pode quebrar, ele pode ficar em dívida? O que vocês acham, sim ou não? Pergunta, hein? Amém? Assim, irmãos, eu quero dizer aqui, né? A gente não tem que pensar em dizimar e ofertar apenas porque a gente quer prosperidade. Infelizmente, muitos pregam isso, né? E na verdade não, né? A gente vai ser próspero se a gente tem que dizimar e ofertar, porque isso é um mandamento que Deus deixou para nós. E ser próspero, isso vai depender de cada um, dos nossos esforços, da nossa vontade, de como administramos as nossas finanças. Porque a gente pode quebrar sim, mesmo quem dizima e oferta, ele mesmo falou que em 2014 ele era empresário e ele quebrou, ele era difícil, ofertante, e hoje ele levantou tudo novamente, mas ele não deixou de ofertar e dizimar. E eu penso assim, irmão, a gente sabe que para a igreja crescer, hoje vemos aqui vários na igreja, isso é o que eu penso, e para que cada vez mais a gente possa crescer, a igreja precisa do nosso recurso, e Deus precisa do nosso coração e da nossa vontade, que nós contribuímos, né, com alegria, igreja, amém?
Eu aqui então quero deixar aqui essa palavra e todos nós aqui possamos dizimar e ofertar com alegria, amém? Amém, igreja? Vamos orar aqui pelos nossos dias de oferta. Deus amado, Senhor, Pai, meu querido, eu te agradeço, Pai, por nós neste momento, Pai, de culto aqui de celebração, Pai. Neste momento aqui, Pai, que pudemos, Pai, dizimar e ofertar para a tua casa, Pai. Para que nossos celeiros, Pai, sejam cheios, Pai, e que eles transbordem, Pai. Ó Deus, eu agradeço que a cada um que pôde ofertar, que pôde dizimar, agradeço também a cada um também que não pôde, Pai. E sabemos o coração de cada um, Pai. Que possamos cada vez mais, Pai, estar neste momento aqui de união, Pai. Que possamos cada vez mais crescermos, Pai, espiritualmente, crescermos na nossa fé, Pai, crescermos como irmãos, Pai. Pois sabemos, Pai, que não é fácil, Pai, estar na tua casa. Não é fácil, Pai, falar sobre o dia de oferta, Pai. Mas, Pai, cada vez mais, Pai, possamos crescer, Pai. Que possamos estar sempre em abundância, Pai. Eu agradeço por este momento, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos, amém? Eu quero chamar aqui os aniversariantes do mês para estarmos orando por ele. Quem está fazendo aniversário no mês de maio? Vem aqui, pode vir. Cadê os aniversariantes aqui? Ô, glória. Quem está ficando mais velho nesse mês? Fabinho está mais velho também. 30 anos, Fabinho? 30 anos de ministério. Só as crianças hoje? Aleluia, hein? Ô, glória. Rapaz, mês de maio tem bastante, hein? Tem mais uma aqui, ó. O Rafael também? Não, o Rafael é só novembro. É Eliane. Tá com vergonha? Tá toda vermelha, não pode não? Tá lá, mano. Tem mais alguém aí? Algum visitante que faz aniversário no mês 5? Não tem ninguém? Então se coloca de pé, vamos orar por eles? Para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos aniversariantes. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos seus filhos. Ó Deus, que a tua presença não venha faltar na vida de cada um deles. Que o Senhor venha guardar, ó Pai, cada passo. Que o Senhor venha estar dando direção para cada um. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que todos os projetos, sonhos venham se realizar. Que a tua presença, Senhor, acompanhe os teus filhos. Em nome de Jesus, ó Deus. Continue abençoando. Que eles venham, ó Pai, conhecer a cada dia mais o Senhor. E que a tua presença ensine e guie a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Após o Senhor Jesus trazer nas mãos. Deus abençoe, parabéns. Depois de tudo, a gente vai comemorar coisas lá em cima, viu? Tem bolo, tem comida lá, nós vamos comemorar os aniversariantes. Pode se assentar em nome de Jesus. Sabe, irmão? A criança agora com essa linha? Vamos se colocar em pé, vamos sair para cá. Olhar por essa criança que está saindo. Senhor Deus, fala para o Senhor, as seus filhos, Pai. Eles possam levar cada um a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, pode ir. Você pode ver que tem que
todo mundo está feliz, todo mundo com um sorrisinho no rosto. Sejam ele bem. Eu sou o pregador da noite, eu vou chamar ele aqui para ele fazer uma palavra para nós hoje. Amém? Espera. Glória. Pastor Itera, Fuzia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, rapaz. Se quiser tomar posse. Aleluia. Vocês vão para cá, vamos orar pela vida dele, que ele possa trazer a palavra de bênção para nós. Amém? Senhor Pai Todo-Poderoso, o seu filho, Pai, com uma fecha viva, Pai, que ele possa falar não o que a gente quer ouvir, mas aquilo que precisa, Pai, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Gostaria que vocês colocassem em pé, por gentileza, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, referência à palavra do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 até o versículo de número 37. Se possível, todos pudessem ler no celular, ou mesmo na Bíblia, acompanhando esse versículo, por gentileza. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, estartecendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual dessas 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Igreja, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas, quando ele escreveu a mensagem de Cristo, ele era um médico, ou seja, ele tinha por profissão a medicina. Lucas, os historiadores vão dizer que ele era um discípulo do apóstolo Paulo, ou seja, você vai ver que Lucas, ele escrevia o seu evangelho de uma maneira mais polida, ele procurava trazer mais detalhes. Tanto é que existem várias parábolas que se encontram em Lucas, que não está em Marcos, em João, nem em Mateus. Então Lucas, ele escreve mais uma de umas parábolas que só se encontra em Lucas, que é a parábola do bom samaritano. A Bíblia nos diz por narrativa que quando começa a história, no versículo 25, certa ocasião, o perito na lei seria um advogado, um jurista, um juiz, ou seja, um homem entendido
na lei mosaica. Assim como hoje no Brasil nós temos a Constituição Federal, naquela época existia a lei chamada lei mosaica, ou seja, a lei que Moisés deixou ao povo de Israel, a lei que Moisés deixou ao povo judeu. Então este homem que era perito, que era profissional da lei, ele questiona Jesus dizendo o seguinte, para colocar Jesus à prova. Esse colocar Jesus à prova não era no sentido de dizer assim, eu quero ver se ele sabe o que está falando, não. Ele queria entender que tipo de mestre que era Jesus. Então ele coloca Jesus à prova no sentido de, eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver se ele vai mudar a lei, se ele vai ignorar a lei, ou se ele vai concordar com a lei. Então no versículo 25 diz assim, em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou, mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Então ele faz uma pergunta a Jesus, dizendo assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é necessário que eu faça para que eu tenha direito à vida eterna? Nós vamos ver que muito tempo atrás as pessoas sempre questionavam, será que existe vida após a morte? Será que quando nós acabarmos o nosso plano terreno, nós vamos para outro lugar? Então nós vamos ver que essa pergunta ela já é muito antiga, e este homem questiona Jesus assim, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele respondeu de uma seguinte forma, no versículo 26, o que está escrito na lei? Como você a lê? Então nós vamos ver que Jesus Cristo aqui, ele pergunta, ele faz uma resposta com uma pergunta. Então ele questiona esse advogado, então ele questiona esse jurista, este juiz, dizendo assim, olha, o que está escrito na lei? Já que você entende da lei, já que você é mestre da lei, o que está escrito na lei? Como você a lê? Nesse detalhe eu vejo a sabedoria de Jesus em não logo de cara afrontar ou aceitar a afronta deste homem, mas ele pergunta assim, como você a lê? E hoje nós vamos ver que nos dias atuais, assim como antigamente, as pessoas tentam manipular a lei, porque a lei ela é exercida quando alguém, em algum momento, em alguma situação, comete um erro, comete um delito, então ali vem a cobrança, então ali vem o pagamento, se você errou, se você roubou, você será preso. Então Jesus questiona como você vê a lei, como que você a lê, como que você entende a lei. Versículo 27, ele respondeu, ame o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, esse homem entendia o que ele estava falando, afinal ele era um jurista, afinal ele era um juiz, afinal ele era um advogado. Ele diz assim, olha, ame o Senhor o seu Deus, acima de todas as coisas, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o mesmo perito, ele responde, Jesus disse no versículo 28, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Versículo 29, mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Aqui eu começo a trazer a mensagem para vocês. E ele querendo justificar-se perguntou, e quem é o meu próximo? Uma pergunta hoje que eu faço para mim e faço para você essa noite. Quem é o seu próximo? Quando você ouve a palavra próximo, no sentido de pessoa, o que é que você entende? Quem você entende como seu próximo? Jesus pergunta a ele, você disse corretamente, você acertou, porém, quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo essa noite? Quem é o meu próximo? Será que seria o meu vizinho? Seria o meu parente, o meu familiar, o meu amigo de fábrica? Quem é o meu próximo? Então, em resposta a isso, Jesus disse assim, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Nós vamos ver que quando Jesus começa a contar a história desse homem que descia de Jerusalém até Jericó, nós temos que voltar um pouquinho na história para que nós venhamos entender o contexto, porque dentro desse texto existe um contexto, existe uma história, existe algo que ocorreu que Jesus agora está narrando. Certa feita, um homem descia de Jerusalém até Jericó. Jerusalém era a cidade
santa, era considerada a cidade de Deus, a cidade santa. Então esse homem ele descia de Jerusalém até Jericó. Jericó ela ficava mais ou menos 250 ou 300 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém era uma cidade alta, ela ficava a 800 metros mais ou menos acima do nível do mar. Era uma distância de Jerusalém até Jericó, 30 quilômetros aproximadamente. Então nós estamos falando de uma época de 2000 anos atrás, onde as pessoas não tinham veículo, onde as pessoas não tinham carro, onde as pessoas não tinham chicancém, não tinham avião, onde as pessoas ou iam a pé, ou iam de carroça, ou iam em cima de um camelo, de um cavalo, que seja. Então Jesus ele começa a dizer assim: olha, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Então Jesus começa a narrar a história de um homem descendo de Jerusalém até Jericó. Pode-se acreditar que no meio do caminho ele foi assaltado. Ou seja, homens o assaltaram, ladrões o assaltaram, deixando-o quase morto. E após isso, vamos dizer no versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Então agora esse homem acabou de ser espancado, então agora esse homem acabou de ser assaltado, de ser retirado os seus bens. Ele estava jogado às mercês da estrada, abandonado. Naquela época, vale ressaltar que não tínhamos energia elétrica, não tínhamos postes, ou seja, ele estava abandonado. Os historiadores, eu estou dizendo os historiadores, não estou dizendo a Bíblia, os historiadores dizem que aquela estrada, ela era uma estrada deserta, ou seja, havia rochas, havia poucas plantações. Então esse homem nesse cenário, ele estava jogado sozinho, abandonado, às mercês de um animal feroz, ou de outros assaltantes que sejam. Ele estava abandonado. E a Bíblia nos diz que aconteceu que pela mesma estrada descia um sacerdote. O sacerdote, como todos sabem, era um homem responsável em levar os sacrifícios do povo até Deus. Era um homem santo, era um homem que sempre estava na presença de Deus, era um homem que sempre se apresentava na casa de Deus, era um homem que em tese tinha conhecimento e tinha intimidade com Deus. Esse homem então ele passou pela mesma estrada, viu o homem, visualizou o homem jogado, olhou para ele, ignorou a presença daquele homem e passou para o outro lado. A Bíblia diz que ele passou para o outro lado. Em seguida Jesus vai dizer a mesma coisa, que o levita passou pela mesma estrada, que o levita viu o mesmo homem e teve a mesma atitude, o ignorou. Ele passou para o outro lado. Levita naquela época era o homem, era a pessoa responsável em cuidar do templo de Deus. Era a pessoa como se fosse hoje no ministério do diaconato, os diáconos, as diaconisas, pessoas responsáveis em cuidar da obra de Deus, pessoas responsáveis em receber as doações para a obra de Deus, pessoas responsáveis atualizando, lavando o banheiro da igreja, aspirando a igreja, arrumando um jantar. Eram pessoas responsáveis pelo templo de Deus. Esse levita, ele passou e ignorou. Há também quem entende que os levitas eram responsáveis pela adoração do povo de Deus, ou seja, eram pessoas que preparavam o terreno, eram pessoas que preparavam o coração das outras pessoas para adorar a Deus. Ou seja, os dois homens, eles estavam na presença de Deus, ou seja, os dois homens, eles tinham intimidade com Deus. Melhor do que ninguém, esses dois homens conheciam a Deus. Naquela época onde o acesso até Deus era restrito, esses homens eles tinham um acesso a Deus. Versículo 32: e assim também o levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Então agora os assaltantes o assaltaram, ele está jogado. Então agora o sumo sacerdote ou o sacerdote ignorou a presença daquele homem. Então agora o levita também ignorou a presença daquele homem. Porém, um samaritano, naquela época, samaritanos e judeus, é como se fosse uma brincadeira à parte. Argentinos e brasileiros, eles não se brincavam muito, eles não se davam muito bem. Então o samaritano, ele passou pelo mesmo caminho, ele passou pela mesma estrada, ele viu a mesma situação.
Versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Então agora esse samaritano, diferentemente do sacerdote, diferentemente do levita, ele se aproximou daquele homem. Muito provavelmente ele estava montado no seu cavalo, no seu camelo. Ele fez questão de descer do animal, se colocar na posição daquele homem jogado ao chão, daquele homem atirado ao chão. Ele fez questão de fazer essas coisas. Curou-lhe as feridas, jogou nela vinho, jogou nela óleo nas feridas, e após isso colocou sobre o seu animal e o levou até uma hospedaria. Como eu disse antes, que é preciso que nós venhamos entender que estes samaritanos e judeus, eles não se davam muito bem. Porém, naquele momento, aquele samaritano, ele não fez questão nenhuma, ele não fez questão nenhuma se aquele homem que estava jogado era judeu. Ele não fez questão nenhuma se aquele homem era vietnamita, se aquele homem era argentino, era brasileiro, era japonês. Ele não fez distinção de raça, etnia, religião nenhuma. Antes disso, ele desceu do seu animal. Ele se colocou na posição daquele homem, assim como Jesus Cristo fez. Embora sendo Deus, ele não se gloriou com isso, mas se fez carne como nós, se experimentou as dores como nós, passou por dificuldades como nós. Hoje uma pessoa, ou seja, hoje Deus, Ele nos entende 100%, até mesmo que nós mesmos, porque Ele passou frio, nós também passamos, Ele passou fome, Ele passou dificuldades. Jesus se fez homem, experimentado em dores, Ele passou por todas as situações. E o bom samaritano, ele passou pela mesma situação. Em qual sentido? De se colocar na mesma posição daquele homem. Vocês concordam comigo que a partir do momento que aquele samaritano ele descia de Jerusalém até Jericó, ele também corria o risco de ser assaltado? Afinal, horas ou minutos antes, aquele homem jogado ao chão foi assaltado. Então pode se concordar que ele também corria esse risco. Porém, antes de tudo, ele se colocou no lugar do próximo. E a pergunta que o Benito faz: quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Ali Jesus respondia de uma forma tão eficaz, de uma forma tão pedagógica, dizendo assim: olha, quem é o seu próximo? O samaritano, que na história, que na teoria eles não se bicavam, eles não se davam bem, ele foi o próximo daquele homem que estava jogado ao chão. O samaritano, o homem que não se dava bem com os judeus, ele foi o próximo daquele homem que estava jogado ao chão. E quando eu vejo, eu começo a imaginar esse homem descendo do seu animal, se colocando na posição daquele homem jogado ao chão, correndo o risco também de ser assaltado, eu começo a imaginar o amor envolvendo aquele momento. Porque ali não tinha ninguém vendo. Ali não tinha ninguém vendo, senão o homem que estava jogado e o homem que estava ajudando. Não tinha holofotes, não tinha ninguém filmando, não tinha o pessoal da mídia filmando: olha só uma ação caridosa que ele está fazendo. Não tinha ninguém vendo, mas Jesus, mas Deus, o Todo-Poderoso, estava vendo aquela atitude, estava vendo aquela situação. Então aquele homem, ele não fez aquilo para se aparecer, ninguém estava vendo, e ele correu o mesmo risco. Assim como hoje Jesus Cristo nos propõe: olha, será que você tem sido próximo do seu familiar, do seu parente, do seu amigo, do colega da fábrica? Será que você está disposto a se colocar na situação dele, a ter empatia, a entender o que ele está sentindo? Será que eu, Miquel, estou disposto a me colocar na posição desse homem, de alguém que eu conheço, que está com alguma dificuldade, seja em qual área que seja? Será que eu tenho hoje essa responsabilidade de me colocar no lugar dessa pessoa, na mesma posição que ela, e sentir o que ela está sentindo? Então Jesus começa a ensinar tanto o perigo quanto a igreja atual, dizendo o seguinte: olha, quem é o seu próximo? Homens que não se falavam, homens que por questão religiosa, que por questões políticas não se davam bem, eles estavam se ajudando. Então agora comece a imaginar comigo esse homem se colocando na posição do samaritano. E a Bíblia nos diz que ele enrolou as feridas, que ele colocou óleo e vinho nas feridas. Você vai ver que tanto o óleo quanto o vinho, eles têm uma ação cicatrizante. Ambos servem para cicatrizar as feridas.
Se você for trazer para uma questão espiritual, o vinho significa a alegria, a harmonia, a alegria. Se você for trazer para o sentido espiritual, o azeite, o óleo significa a unção do Espírito Santo. Então o samaritano, que não era religioso, que não era sacerdote, que não era levita, ele carregava consigo a alegria do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo. E esse homem, ele derrama sobre o ferido vinho e óleo para cicatrizar as feridas, enrola as suas feridas, enfaixa as suas feridas. Será que você consegue entender o cuidado que ele teve com aquele desconhecido, que até então era um desconhecido? Será que você consegue entender o cuidado que ele teve, que o samaritano teve com aquele homem desconhecido? Colocando sobre ele azeite, vinho e enfaixando. Isso levou um tempinho, não tem como chegar ali e fazer rapidinho. O risco continua sendo corrido para os dois, mas mesmo assim ele continuou cuidando daquele homem. Queridos, hoje o Espírito Santo me convida, te convida a levar sobre nós, sabe o quê? A unção do Espírito Santo e a alegria. E de que forma? Não somente em palavras, mas na forma que eu ajo, como eu sou, apresentando às pessoas a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação, e apresentando às pessoas a unção do Espírito Santo, a unção. Entenda que essa unção, ela não pode ser comprada. Entenda que essa unção, não adianta eu estudar teologia e mais teologia, eu fazer cursos e mais cursos de canto, de música, que seja, porque a unção, ela vem de Deus. A unção pertence a Deus. Você pode, eu posso ser um bom cantor, uma boa cantora, um bom pregador, esse vale. Porém, sem a unção de Deus, nós nada somos, porque é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. É esse Deus que nos edifica, é esse Deus que nos prepara. Então agora é engraçado que um homem que não era da região judaica, que era o samaritano, ele tinha a unção do Espírito Santo, ele tinha a alegria a oferecer àquele desconhecido. Aqui Jesus está respondendo o pedido de uma forma tão linda, dizendo assim: olha, o desconhecido, o homem que talvez não entendesse da lei mosaica, assim como o Senhor, porém ele tem a presença do Espírito Santo, e tudo que ele tinha ele apresentou àquele homem, tudo que ele carregava ele apresentou àquele homem. Essa noite o Espírito Santo ele vem até mim, vem até ti, te conformando com a seguinte pergunta: ei, será que eu, será que você, será que igreja, nós temos hoje a unção do Espírito Santo a oferecer às pessoas? Será que hoje eu tenho a capacidade, eu tenho a vontade de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, assim como diz em Marcos 16, 17, 18, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Será que hoje nós temos essa disposição, essa disponibilidade de sairmos 2 horas da manhã socorrer alguém? Será que hoje, nos dias atuais, nós temos essa disponibilidade de abrirmos mão do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso conforto para ajudar alguém, talvez um alguém desconhecido? Isso primeiro vem para mim, porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Não é porque eu estou falando que eu já estou dizendo disso, não, muito pelo contrário. Primeiro vem em mim, esmiuça a mim, e depois vem até vocês, e depois vem até quem está ouvindo. Então será que hoje eu tenho essa disponibilidade, eu tenho essa compaixão, de assim como Cristo teve, deixar o céu vir até a terra, assim como o samaritano teve, de passar por perigos, por dificuldades naquele momento, passar por risco para poder ajudar um desconhecido? Será que a igreja atual do século XXI, a igreja do Japão, está disposta a pagar um preço pelas almas? Ou será que nós estamos sendo igual os levitas, igual os sacerdotes? Jerusalém, muito provavelmente aquele sacerdote, aquele levita, voltando um pouco à história, eles tenham acabado de terminar o culto, o ritual, o momento religioso judaico, eles tenham acabado de apresentar a adoração ao povo, de apresentar a adoração a Deus. Muito provavelmente aquele sacerdote acabou de encerrar a cerimônia, o culto, a liturgia religiosa. Agora ele está descendo, talvez por questão religiosa, ele não queria sujar suas roupas. Afinal eu sou o pastor, afinal eu estou de terno, eu estou com uma roupa muito apresentável, eu não vou me colocar na situação desse homem abandonado, porque muito provavelmente os ladrões podem me respeitar pelos meus status, mas eles podem também querer me roubar. Mas esse samaritano ele não pensou em momento nenhum nessas situações, mas o sacerdote provavelmente pensou nisso. É um desconhecido, provavelmente alguém vai passar e vai ajudá-lo, depois alguém passa e o ajuda. Porém o sacerdote, aquele a qual Deus escolheu, aquele a qual Deus elegeu, ele não prestou socorro, ele não prestou ajuda àquele homem.
E hoje é muito fácil nós olharmos as pessoas e apontar: olha, está vendo no Rio Grande do Sul, muitos pastores estão recebendo dízimos e ofertas e não estão ajudando. Mas examine-se o homem a si mesmo. Será que antes eu estou ajudando? Só estou dando um exemplo. Será que antes eu estou ajudando? Ou será que eu estou sendo igual o sumo sacerdote, igual o sacerdote, tão hipócrita igual ele? Eu estou religioso na igreja, eu estou arrumado na igreja, mas da porta para fora não ajudo ninguém, não falo com ninguém que eu conheço, porque eu só falo com os meus próximos. E quem é o seu próximo? E quem é o meu próximo? Eu só falo com as pessoas que me ajudam. Não é assim que as pessoas dizem no mundo? Eu ajudo quem me ajuda. Eu chego junto com quem chega junto. Eu chego junto com quem é da equipe, quem faz parte, quem é família. Mas quem é o seu próximo que Jesus hoje quer nos confrontar? Quem é o meu próximo que Jesus hoje quer me confrontar? Será que é só minha família? Mas eu quero afastar um pouco desse assunto e deixar um sentido familiar. Sabe como? Talvez, quando nós entendemos que igreja, chamados para fora, etc e tal, nós queremos conquistar o mundo. Nós queremos conquistar o Japão, o Vietnã, toda a Ásia, mas esquecemos diante de tudo conquistar a nossa família para Cristo, porque eles também são o nosso próximo. E esquecemos de oferecer ajuda, talvez, para alguém que nós não falamos muito tempo, que essa palavra não é em primeiro, porque estou numa situação parecida com essa. Então, às vezes Deus já está me incomodando, está me dizendo, primeiro você ajuda a sua família, primeiro você libera o perdão, primeiro você aprende a perdoar, primeiro você aprende a liberar o perdão, para depois você querer pregar, para depois você querer cantar, para depois você querer rodar no âmbito. Primeiro aprenda a ajudar o seu próximo. E ame o seu próximo como a si mesmo. Se eu me amo, se você se ama, a Bíblia nos convida: ame o seu próximo como a si mesmo. É uma coisa que mexe no ego humano, no orgulho humano, na carnalidade humana, porque somos todos humanos, temos orgulho sim. Isso mexe, isso desafia o nosso coração, isso mexe com nossas estruturas. Isso é evangelho. Isso é evangelho verdadeiro. O evangelho que não passa a mão na cabeça do Miquel, o evangelho que não passa a mão na cabeça do pastor Dionísio, não, mas o evangelho que nos confronta é como se fosse um espelho. Está vendo as imperfeições? Tem que ser arrumada, tem que ser consertada. Então agora nós vamos ver que o levita também passou por ali. O levita, aquele homem que levava o povo à adoração, ele também passou por ali, olhou aquele homem que ignorou e passou para o outro lado. Mas por que será que a Bíblia, por que será que o escritor Lucas fez questão de escrever, passou para o outro lado? É como se dissesse assim: não é um problema meu, ele está ali e eu estou aqui, não é um problema meu, não é culpa minha isso que está acontecendo. Muitas vezes questionamos Deus, por que isso acontece? Deus, para que isso está ocorrendo? Deus, para que isso está tão difícil? Mas existem coisas que Deus coloca do nosso lado, para que nós possamos fazer, e nós, por nossa incapacidade humana, não fazemos. Ou muitas vezes nós ignoramos aquilo que Deus nos mandou fazer, que é ajudar o próximo, que é entregar as mãos ao próximo. Não estou falando só no sentido de dinheiro, mas em todos os sentidos que você possa entender. Um deles é orar, chorar pelos que choram, clamar para aqueles que estão clamando. É uma das formas de nós estarmos contribuindo com o nosso próximo. No versículo 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então agora esse homem, ele passou óleo, ele passou vinho, naquele judeu desconhecido, colocou sobre o seu animal e foi até uma hospedaria. Chegando naquela hospedaria, a Bíblia diz que no outro dia, então dá a entender que ele passou por uma noite, por um período de horas junto com aquele homem. Ele mesmo assim, ele continuou cuidando. E no dia seguinte, ele deu 2 denários. Um denário naquela época era equivalente aproximadamente, mais ou menos, o pagamento de um peão, de uma pessoa comum, de um trabalhador comum. Era um pagamento diário. Ele deu 2 denários. E a Bíblia diz que quando ele pagou, ele disse assim: olha, cuide dele, disse para o dono da hospedaria, quando eu voltar, eu lhe pagarei se faltar alguma coisa, mas cuide dele. Eu estou deixando dinheiro suficiente para que ele seja cuidado aqui 1 mês ou 2 meses à frente. Eu não sou simplesmente vou ajudar ele agora, mas eu vou fazer questão de acompanhar de perto, até que ele possa ser por suas próprias pernas. Aqui Jesus ele menciona o período da lei dizendo o seguinte: olha, não é sobre falar bonito, não é sobre pregar bonito, não é sobre ser juiz ou advogado, o que seja, não é sobre ter status social, é
sobre amar o seu próximo como a você mesmo. Aquele homem, além de ter cuidado, ele fez questão de certificar-se que ele continuaria sendo cuidado. O papel da igreja no mundo é salvar as vidas, mas não é simplesmente falar, olha, vem para a igreja, fica aqui sentado e não dá nenhuma atenção. Não, eu tenho que cuidar como uma criança, eu tenho que zelar, eu tenho que fazer questão, tenho que ter certeza que ela está sendo cuidada. Ou seja, é um processo, é um período que eu tenho que renunciar ao meu tempo. Talvez o meu tempo de quentar é para dar atenção para a pessoa. Talvez o meu tempo de ouvir algo para me dar atenção à pessoa. Talvez o meu tempo de lazer para me cuidar de alguém, ajudar alguém. Porém, é isso que Jesus está nos ensinando através dessa parábola. Cuidar do próximo. Fazer questão que este próximo continue sendo bem tratado pelos próximos dias, pelos próximos meses e anos, e assim sucessivamente. Jesus Cristo aqui nos traz várias mensagens, várias coisas que Ele quer nos ensinar. Uma delas é: se você ama a si, procure amar o seu próximo. Em primeiro lugar, que eu e você possamos liberar o perdão. Liberar o perdão a quem nos tem ofendido. Isso é uma forma de eu cuidar do meu próximo. É eu entender que talvez em um momento da história alguém me feriu, eu fui ferido. Porém agora é hora de eu liberar o perdão. Meus queridos, você tem que entender, nós temos que entender que aquele homem carregava a unção e a alegria. Ele não carregava o ódio, ele não carregava a falta de perdão. Ele carregava a alegria e o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, não tem o ódio. E se tem o ódio, não tem o Espírito Santo. Uma coisa não combina com a outra. Óleo e água não se misturam, como se fosse uma coisa ou outra, não se combinam. Então nós temos que aprender então, a liberar o perdão é uma forma de eu cuidar do meu próximo. Nós temos que aprender a cuidar do meu próximo, a cuidar do próximo como se fosse comigo mesmo, como se fosse com a minha própria família. Isso, eu não estou falando que você está ouvindo hoje isso e que amanhã você vai fazer. Isso é um processo, mas é um processo que nós temos que nos permitir a fazer. É um processo que nós temos que nos permitir a estar dispostos a fazer. Porque se eu não coloco à disposição do meu coração de fazer, eu não querer fazer. Primeiro, eu não querer fazer, eu não querer concluir. Primeiro eu tenho que colocar os pés, depois Deus coloca o chão. Isso é fé. Primeiro eu coloco o pé, também não tem chão, primeiro eu coloco o pé. Eu confio, depois Deus coloca o chão. Mas, como nós sabemos nos dias atuais, nós aprendemos a primeiro a sentir o chão. Se eu não estou sentindo o chão, eu não piso. Isso chama segurança. Se eu não sentir o chão, eu não vou pisar no seu doido. Porém, andar com Cristo é mais ou menos assim. Primeiro eu coloco o pé e eu vou ter a certeza que Jesus, que Deus vai colocar o chão. Glória a Deus! Nós vamos ver que a mensagem que Ele nos trouxe é como se fosse, o perdão da palavra, um tapa na cara. Dizendo assim, olha, Ele não fez questão da sua religião, da sua etnia. Ele se colocou no lugar daquele homem. Ele se fez como aquele homem. Hoje nós temos muitos pastores, não estou criticando a forma de se vestir, mas muitos pastores muito bem apresentados, com carro, relógio, celular, que seja, pregando para pessoas que são de havaianas no pé, pregando para pessoas que trabalharam o dia inteiro na roça, pregando para pessoas que estiveram o dia inteiro na labuta para depois ouvir a palavra de Deus. E esses homens pregam, bonitos, etc e tal. Não é nada contra a pessoa desses homens, mas sim contra uma questão que eu quero dizer o seguinte: se colocar no lugar do próximo. Se entender a linguagem daquele povo, andar com aquele povo, porque ser pastor, porque ser um servo na casa do Senhor, assim como aquele levita, aquele sacerdote era, não é simplesmente estar na frente, mas é como o pastor faz, mandando o carro, ajuda ali, busca ali, vai e volta, é cuidar do povo. Assim como Ele deixou a hospedaria para ser cuidado, a hospedaria tem para você, que é a igreja de Cristo. Quando nós trazemos as pessoas, nós temos que cuidar, nós temos que zelar como se fossem da nossa própria família. Sabe por quê? Porque quando há uma ferida aberta, ela tem que ser curada. E quando essa ferida não é curada, nós temos crentes traumatizados com a fé. Crentes que dizem assim, porque eu me ofendi com tal pessoa, eu me ofendi com tal situação, não foram curados, não foram tratados. Isso pode ser culpa de várias pessoas, mas uma delas é minha, porque eu não me dispus a ajudar. Se nós não cuidarmos das feridas dos nossos feridos, dos nossos irmãos, nós seremos crentes adultos que ainda não machucaram, que ainda estão mancando,
Porque nós, igreja, ignoramos a presença dele em algum momento. Porque nós, igreja, em algum momento, fingimos que não vimos. Isso é papel do pastor fazer, sabe? Isso é questão do pastor, da pastora Cid, do pastor Cravo, do pastor Dionísio, do pastor Rosana. Isso é negócio deles. Mas se eu estou vendo, ele é o meu próximo, ele está caindo do meu lado, eu tenho que estender a mão, porque eu sou próximo dele naquele momento, naquela situação. Eles não estão pastores. Isso é meu papel também. Sabe quando nós olhamos para uma sociedade que está de mal para pior, falamos assim, olha, isso é culpa dos políticos, isso também é culpa minha, eu também faço parte da sociedade. Sabe quando nós olhamos para o sistema e falamos assim, olha, o sistema está de mal a pior, é tudo culpa dos políticos, é tudo culpa do judiciário, das leis do Brasil ou do Japão, que seja, que são falhas, mas isso faz parte de mim também. Porque em algum momento eu deixo de fazer algo que é correto, porque ninguém está vendo. Aquele samaritano, como eu te disse, ninguém estava vendo, mas mesmo assim ele fez o que era correto. Ele fez o que deveria ser feito, que era cuidar do próximo. E para nós concluirmos e encerrarmos ainda essa mensagem, nós temos que destacar algumas coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus não é só estar aqui na frente ou ali e adorando a Deus, aleluia, glória a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa. E o meu próximo como a mim mesmo. E o meu próximo como a mim mesmo. Entenda que existe Deus, existe a sua família, existe a nossa família, minha família, existe igreja, existe trabalho e outras coisas. Que nós nunca venhamos inverter as situações das coisas. Que nós nunca venhamos inverter os papéis. Primeiro é Deus acima de todas as coisas. Depois Deus colocou a família, que é o seu próximo mais próximo, que é o nosso próximo. E depois a igreja, temos que seja. Mas enquanto entra no papel de igreja, nós temos que ser igreja. Igreja é aquela que tem alegria, que é o vinho a oferecer. Igreja é aquela que tem o azeite, que tem o óleo, que é a unção do Espírito Santo a oferecer às pessoas. Aquele sacerdote não tinha o Espírito Santo, porém o samaritano tinha. Então isso não quer dizer que talvez só o pastor tenha, não. Você também, você tem, você pode, nós podemos ter o Espírito Santo e a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo você pode ver de algumas formas. Uma delas é uma palavra amiga. É uma forma que você fala não do seu coração, não de você mesmo, mas que vem de Deus. É uma palavra que ajuda, é uma pessoa que levanta, é uma palavra que levanta as pessoas. Aquele homem, ele ofereceu a unção do Espírito Santo quando ele passou o óleo em suas feridas e o levantou. Ele simplesmente poderia ter cuidado dele, falou assim, toma cuidado, tá? Não pode se esconder, a hora que amanhecer você corre. Não, ele fez questão de falar, o seu problema é o meu problema, a sua luta é a minha luta, o seu medo é o meu medo, a sua preocupação também é a minha preocupação. Nossa igreja se chama Família em Cristo, Família de Cristo. Isso é ser família. Isso é andar em família. Isso é ser família. A sua situação é a minha situação. A sua dificuldade do momento também é a nossa dificuldade. Então nós devemos continuar crescendo em unidade. Em unidade. Não é uma coisa só. Não é uma competição. Não é quem prega melhor. Não é quem prega melhor. Não é quem roda mais bonito. Não. É uma unidade. É uma família. Eu concordo com você que alguém pode até pregar melhor. E essa pessoa que prega melhor tem mais a oferecer, eu concordo até aí. Porém, você que prega talvez um pouco menos, você tem algo muito lindo a oferecer que talvez aquele que prega melhor não tenha a oferecer. Pode ser o Espírito Santo, pode ser a sua companhia, pode ser a sua forma de falar, a sua forma de fazer. Então que hoje, essa noite, você não tenha mais a desculpa de dizer assim, olha, eu não prego também, eu não estudei teologia, eu não canto também, mas é para o Senhor Jesus, não no sentido de fazer mais ou menos, mas entenda que é para o Senhor Jesus e Ele aceita a sua, a minha adoração, a forma que você se expressa, que seja com amor, porque é isso que muda as pessoas. Hoje no mundo, nós vamos ver que no mercado é competição, tudo é competição, mas na igreja não. Na igreja é amor, prosperidade. Não, a igreja vai ter 5 conteúdos, pode ser que tenha difamações, fofocas, pode ser assim, mas existe uma grande diferença. Aqui nós curamos as feridas. Aqui nós ignoramos. Não estou dizendo que aqui não vai ter fofoquinha, mimimi, não. Mas nós vamos cuidar e vamos crescer. Porque nós somos humanos. Mas uma coisa nós temos que ensinar ao mundo. Olha, diferente de vocês que abandonam as pessoas, que viram as costas, que viram a cara, nós cuidamos uns dos outros. E nós amamos uns aos outros. Nós aprendemos a amar. Nós aprendemos, mas nós aprendemos. Nós temos questão de aprender. Nós temos questão de, sabe, de engolir o ego, de engolir aquele negócio. E
e aprender e ajudar. Isso é igreja. Não é um ninho de pessoas perfeitas, não é um ninho de pessoas santas, não é um clube de pessoas que são santas, como santo, mais branco que a neve. Não, pessoas imperfeitas. Que quem que são imperfeitos? Que estão na mesma estrada daquele homem, que é o mundo. Estão na mesma estrada, meu querido. Estão no mesmo caminho. Então, de manhã você acorda de manhã, você faz avião, eu posso fazer, eu não vou fazer, né? Mas você faz avião, eu não faço. Ei, nós estamos na mesma estrada, você paga as contas e não paga. Estamos na mesma estrada. Você sabe qualquer dia no Japão, eu também sei. Nós temos a mesma vida, nós temos a mesma situação, nós estamos na mesma estrada. Alguns ignoram, mas nós não. Nós ajudamos, oferecemos apoio. Eu a partir de hoje, já falando sério, que nós viemos aprender, que eu venho aprender eu vou ajudar o meu próximo. Deus, me mostre quem é o meu próximo. Talvez eu esteja fingindo que eu não estou vendo. Talvez eu esteja fingindo que eu não estou vendo. Mas que a minha oração esta noite possa ser: Deus, me ensina a achar o meu próximo. Melhor dizendo, me ensina a entender quem é o meu próximo. Talvez o meu próximo é alguém que eu não goste. Mas se é o meu próximo, eu vou amar. Talvez o meu próximo é aquele que me aponta, aquele que me calunia, aquele que me, faz me de fama. Mas se é o meu próximo, me ensina a amar. Como eu disse, não é da noite para o dia. Primeiro se permita. Permita que o Espírito Santo passe na sua vida. Eu tenho certeza absoluta por experiência própria, que é como se você tivesse uma mochila de pedras carregando. E quando você começa a liberar o perdão, você consegue entender isso. É como se você fosse tirando pedras. Você vai perceber, nossa, está mais leve. Está ficando mais leve, chega um momento que não tem mais peso. O peso é uma questão de orgulho. Se eu resolver carregar a mochila, eu vou carregar. Eu vou sofrer muito durante o caminho. Mas se no meio do caminho eu resolver deixar tudo que não faz bem e ajudar o próximo, e levantar ele, eu vou ser uma pessoa melhor como pessoa, eu posso ter a certeza de afirmar absolutamente eu vou estar mais próximo de Cristo, porque é o que Cristo faria em meus passos. Em meus passos. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus.